Notificação no celular, prazo estourando, mais uma atualização, outra mensagem chegando. Sabe aquela sensação de que o mundo está girando cada vez mais rápido? Parece uma corrida sem fim, onde a linha de chegada simplesmente não existe. A impressão é que o tempo está escorrendo pelos dedos. Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. É um sentimento que, convenhamos, quase todo mundo compartilha, né? Aquele peso nos ombros de estar sempre correndo, sempre tentando dar conta de tudo, muitas vezes sem nem saber direito para onde. É uma pressão constante para se adaptar, para evoluir, para não ficar para trás. E olha, isso não é só uma impressão, não, é um fato. Uma pesquisa da FGV mostrou uma coisa bem alarmante. 68% dos brasileiros sentem que, na correria do dia a dia, simplesmente não sobra tempo para cuidar da saúde mental. A velocidade da vida moderna está literalmente nos consumindo. Mas para entender a raiz dessa pressa toda, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a sociologia. Existe um conceito que ajuda a iluminar tudo isso, criado por um pensador genial chamado Zygmunt Bauman. Bauman deu um nome para a nossa era, modernidade líquida. A ideia central é que tudo aquilo que antes era sólido, estável, sabe? Um emprego para a vida toda, uma comunidade onde todo mundo se conhecia, uma identidade bem definida, tudo isso está se desfazendo, se tornando líquido, fluido, escorregadio. Então, a grande troca que a gente fez foi essa. A segurança das estruturas sólidas deu lugar à suposta flexibilidade e à incerteza da vida líquida. A gig economy, a economia dos bicos, e as nossas próprias identidades que parecem mudar a cada postagem são os exemplos mais claros disso. E qual foi o grande motor que acelerou essa liquefação toda? A tecnologia. Ela chegou com a promessa de nos conectar mais, de nos dar mais controle, só que, na prática, os algoritmos que mudam sem aviso e a instabilidade do mundo digital acabaram jogando mais lenha na fogueira, aumentando essa sensação de que o chão pode sumir a qualquer momento. E Bauman foi cirúrgico ao nomear a consequência emocional de tudo isso: medo líquido. Sabe aquela ansiedade que a gente sente, mas não sabe bem de onde vem? É isso, uma vulnerabilidade constante diante de perigos que a gente nem consegue nomear direito. Certo. Agora que a gente entendeu a teoria maior, vamos afunilar um pouco. Como é que toda essa liquidez social afeta uma coisa tão íntima, tão nossa, quanto identidade? Especialmente no mundo digital. No ambiente online, a ideia de um eu estável, fixo, praticamente deixou de existir. A gente é moldado e remoldado o tempo todo por likes, por tendências e principalmente por algoritmos que decidem o que a gente vê e quem a gente deve ser. E o mais impressionante, essa mudança pode ser medida. Um estudo da USP descobriu uma coisa de cair o queixo. O algoritmo do TikTok pode alterar a nossa autopercepção em até 3,2% por dia. É uma flutuação de identidade diária. É quase como ser uma pessoa diferente a cada 24 horas. Isso, na verdade, nos leva de volta a um sociólogo mais antigo, Erving Goffman. Ele já dizia que a vida social é como um palco, onde a gente representa papéis. O que as redes sociais fizeram foi pegar essa ideia e colocar no volume máximo. Com seus filtros e máscaras, a performance virou a regra, e a distância entre quem a gente é e quem a gente mostra ser ficou gigantesca. E essa performance constante tem um preço biológico real. Foi descoberto que pessoas que usam o Instagram intensivamente chegam a ter um aumento de 22% nos níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ou seja, a busca por validação online está literalmente nos deixando doentes. A psicóloga Anna Bock até criou um termo para esse fenômeno todo: cibersubjetividade. É exatamente isso. Quando a nossa identidade e o nosso senso de valor próprio passam a depender quase que totalmente da nossa performance no palco digital. Ok, teorias e dados são fundamentais, mas o impacto real de tudo isso está nas histórias das pessoas, nas vidas que são vividas ou sobrevividas nessa realidade todos os dias. E aqui está o grande paradoxo. A gente nunca esteve tão conectado e, ao mesmo tempo, tão sozinho. Em grandes cidades, 78% das pessoas relatam sentir uma profunda sensação de alienação. É aquele sentimento de estar sozinho no meio de uma multidão. Vamos olhar para 2 retratos dessa realidade. Primeiro, em São Paulo, um entregador de aplicativo que é gerenciado por um algoritmo, não por um chefe. Ele enfrenta jornadas de 12 horas que o levam a um esgotamento precoce, um burnout. Agora no Rio,
Uma estudante universitária que tenta fazer malabarismo entre estágios não remunerados e a pesquisa da faculdade e acaba perdida numa crise de identidade profissional. São os rostos do sofrimento líquido. Essas histórias de esgotamento não são um acaso. Elas são, na verdade, o sintoma de uma mentalidade que um filósofo, Martin Heidegger, já tinha previsto lá atrás. Ele chamou a nossa época de Era da Técnica, um tempo em que a eficiência e a produtividade se tornam os valores máximos, e o ser humano vira só mais uma engrenagem, um dispositivo nesse grande sistema de produção. E a consequência inevitável disso é a perda de autenticidade. Quando a gente é visto só como um meio para um fim, como uma ferramenta, a gente se desconecta de quem realmente é. E o resultado é essa angústia profunda, essa sensação de fragmentação. E isso tem aparecido nos consultórios de uma forma assustadora. Estudos clínicos da UFRJ vêm mostrando um número crescente de pacientes que se descrevem com uma frase que dá arrepio. Eu sinto que sou um algoritmo. Alguém programado para executar tarefas sem um propósito maior, sem uma alma. Certo. O cenário parece bem sombrio, eu sei. Mas a história não precisa terminar assim. Se o mundo ao nosso redor é líquido, como é que a gente pode construir nossas próprias ilhas de estabilidade? A boa notícia é que já existem estratégias surgindo para nos ajudar a navegar nessas águas turbulentas. A psicologia está se adaptando, criando novas ferramentas para essa nova realidade. A terapia de reautoria, por exemplo, ajuda a pessoa a construir uma história pessoal forte no meio desse caos de identidades que mudam o tempo todo. A desconexão consciente feita em grupo cria um espaço seguro, um refúgio da pressão constante das redes. A psicodinâmica relacional ensina a separar o eu do eu profissional. São formas de construir um núcleo mais sólido. E olha que curioso, a própria tecnologia, que é parte do problema, também pode ser parte da solução. Uma das abordagens mais inovadoras hoje usa a realidade virtual. No mundo líquido, onde o futuro parece imprevisível e assustador, essa técnica permite que as pessoas visualizem e até sintam cenários de futuro positivos. É um jeito de usar a simulação para combater o sentimento de que não há saída. E isso não é só uma ideia bonita, não. Funciona. Os resultados são concretos. A prática de mindfulness, por exemplo, pode reduzir a nossa reatividade aos gatilhos online em 27%. Já os grupos de desconexão consciente mostram uma queda de 31% na ansiedade geral. São números que provam que, mesmo no meio da correnteza, é possível criar pequenas ilhas de calma e controle. Existe um caminho. Então, no final das contas, a grande questão que fica é essa. A liquidez, a velocidade, a incerteza, essas são as regras do jogo do nosso tempo. A gente não pode mudar isso tudo de uma vez, mas a gente pode escolher como navegar nessas águas. Como cada um de nós vai construir o seu próprio terreno sólido no meio desse oceano.